No vídeo de hoje nós vamos falar sobre automação residencial e eu vou explicar como você pode fazer aí na sua casa um projeto para detectar fumaça, gás, fogo e caso algum problema aconteça, que um alarme toque. Vamos então ver como que a gente faz essa programação, os módulos que eu estou utilizando e maratonar. Você já vai conhecer a nossa segunda temporada da série Maratona Maker. Então vem comigo! A série Maratona Maker, pessoal, é uma série em que estamos trazendo diversas mini-aulas para que você possa ir aplicando as explicações e fazendo os projetos, aprendendo, colocando a mão nos componentes, colocando a mão na massa de verdade. Então, olha só, nesse projeto de hoje, eu vou utilizar basicamente dois sensores. Dá uma olhadinha aqui na bancada. Eu tenho provisório numa protoboard, claro que daria para a gente colocar depois numa placa mesmo de circuito impresso, uma caixinha, daria para fazer um equipamento de verdade, até para comercializar se for o caso. Mas vamos lá, a gente quer primeiro aprender. Olha, então, provisório nós fizemos essas conexões ligando na placa, que é programável, que nós vamos programar, essa é a placa ESP32, e nela ligamos um sensor de fogo, ligamos um sensor de gás ou de fumaça e um buzzer, ou seja, um alarme, né? um componente aqui para tocar alarme. Essa placa ESP32, ela é uma placa seguindo a mesma ideia da placa Arduino. Ela já é uma placa um pouco mais avançada e nessa temporada a gente pretende mostrar para vocês algumas das características dela, para que você possa, uma vez que você já conhece um Arduino, você já começou a programar, então você possa continuar o seu aprendizado nessa placa ESP32. A gente vai fazer projetos simples e vamos complicando um pouquinho a cada vídeo para que você possa seguir a gente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro o que a gente precisa entender é quais são esses componentes que estamos utilizando. Olha só, de acordo com o que tem aqui na bancada, nós temos essa placa ESP32, nela temos aqui o buzzer, né, que é o alarme, tá, para tocar, e esse aqui, pessoal, é um buzzer ativo, tá bom? Vai funcionar se a gente tiver um buzzer passivo. A principal diferença entre o ativo e o passivo é que o ativo ele emite som por ele mesmo. A gente só liga ele, ele já está tocando. Já o passivo, não. Se a gente ligar o passivo, ele não emite som. A gente precisa mandar ondas para ele emitir som. Ou seja, o passivo é como um alto-falante. O ativo, não. O buzzer ativo, ele é realmente uma sirenezinha, um alarme mesmo. Então, olha, nós vamos ligar ele na energia, tá bom? Vamos ligar aqui nesse VIN, aqui, olha, VIN, ligamos o positivo e o GND ligamos aqui no negativo, ok? Esse verde e o vermelho, energia do buzzer. E esse terceiro fio, o azul aqui, é o de sinal, que será ligado aqui na porta 27, D27 da placa. É através dali que a gente vai programar se vamos tocar ou não o alarme. A lógica que nós vamos programar para tocar o alarme é se existir algum problema. Tá? Então, olha só, a gente tem aqui conceitos de automação, onde por um lado nós temos a própria placa programável, né? Então a ideia da automação é justamente que a gente possa programar para colocar a lógica de funcionamento que a gente quer. Ligado nessa placa, nós temos atuadores, nesse caso aqui é o buzzer, ele atua em emissão de som, para tocar um som, para nos avisar. Poderíamos ter outros tipos de atuadores também num sistema de automação, como por exemplo um motor para abrir ou fechar uma cortina, um motor para abrir uma trava elétrica de uma porta, enfim. Válvulas, né, para, por exemplo, abrir a passagem de água para fazer uma irrigação ou para controlar o uso da água na casa, enfim. Isso são atuadores que, de acordo com a nossa programação na placa,
nós vamos atuar nesses equipamentos. E para que essa atuação seja inteligente, nós precisamos ter sensores. E aqui eu trouxe 2 exemplos de sensores. O sensor de gás, onde nós vamos enviar para a placa a informação se tem gás ou não, ou até mesmo o quanto gás tem. Tá? Por isso que a gente tem aqui, olha, 2 conexões para energia, ok? O positivo e o negativo. Do mesmo jeito que a gente tem ali as pilhas, né? Positivo e negativo, e a pilha entrega energia para alguma coisa. Aqui nós temos a energia que vem da fonte, da placa, e passa através desse veinho. Nessa placa, esse veinho, nós teremos 5 volts, porque vamos utilizar a fonte aqui através do conector USB, tá bom? Se a gente fosse utilizar outro tipo de fonte, aí é um pouco diferente. Isso, inclusive, é um tema para o próximo vídeo dessa série. Que fontes a gente pode utilizar, onde a gente liga o quê? Nesse caso aqui, para fazer funcionar, vamos ligar no cabo USB a fonte de 5 volts. Por isso que virá 5 volts para o buzzer e para o módulo sensor de gás. E olha só, uma vez que o sensor de gás vai funcionar com 5 volts, nós precisamos ter aqui uma preocupação para ligar o sinal dele na placa, porque essa é uma particularidade da placa ESP32. Nós não podemos ligar nas portas um sinal de 5 volts, ou seja, o sensor de gás vai entregar, através de um sinal de 5 volts, a informação se tem gás ou não. Então, ou melhor, quanto de gás, porque é uma informação analógica. Então, essa informação, o quanto gás tem, nós precisamos tratar com esses 2 resistores, ok? Aqui nós temos um resistor laranja, laranja, laranja e aqui um vermelho, vermelho, laranja. Então aqui o laranja, laranja, laranja é de 33 k ohms e o vermelho, vermelho, laranja é de 22 k ohms. Então você pode utilizar esses 2 resistores nessas ligações para que a gente consiga então reduzir esse sinal de 5 volts para no máximo 3 volts, assim a placa vai receber o que ela precisa. Já esse outro módulo, esse sensor de chamas, sensor de fogo, olha só, nós temos aqui a alimentação do GND e também a alimentação do positivo, só que não no VIN, e sim no 3V3, porque aqui a própria placa já tem um regulador que reduz os 5 volts que entra para 3.3 volts, porque o processador aqui do ESP32, ele precisa de 3.3 volts para funcionar. Então, ele vai funcionar e entrega nessa porta esses 3,3. Então, aqui nós teremos a conexão do positivo e como esse módulo está alimentado por 3 volts, então ele vai entregar um sinal também de 3 volts, ok? Atenção para isso, olha só. O módulo que funciona com 5 volts, nós precisamos adaptar para trabalhar com o ESP32. O que funciona com 3 volts, podemos ligar direto. Essas são particularidades que uma placa como ESP tem, e é assim, aqui a gente tem os benefícios e os malefícios de uma placa como essa. Os benefícios é que essa placa ela é avançada, ela possui mais capacidade e principalmente ela possui conexão com Wi-Fi nativa. Mais para frente nos vídeos nós vamos ver o como pôr esse projeto na internet para acessar remotamente de qualquer lugar, através de um aplicativo, de um site. Então, por isso que essa placa é bem interessante em projetos de automação. Só que, para quem está aprendendo, a gente tem aqui uma desvantagem comparada com uma placa Arduino. Por conta dessa diferença da tensão, uma funciona com 3 e a outra com 5, e uma placa com 5 ela é compatível com a maioria dos módulos, tá? Porque o sensor de gás também poderia funcionar com 5, o buzzer com 5, ou seja, a gente poderia fazer tudo isso com 5 volts sem essa preocupação de ajuste, ligado direto numa placa como Arduino Uno. Por isso eu recomendo quem está começando, comece aprendendo com o Arduino Uno. Depois que você já tem alguma habilidade com o Arduino Uno,
aí sim você passa para a placa ESP32. Inclusive por isso que nós temos 3 cursos diferentes à sua disposição se você quiser realmente aprender isso e se aprofundar. Nós temos o curso de Arduino para principiantes, ali você começa a dar os primeiros passos na placa Arduino Uno. Depois nós temos o curso de Arduino 2.0, onde você se aprofunda na programação e também tem uma base eletrônica, sobre eletrônica. E aí, o terceiro curso é o curso de Arduino avançado, onde lá a gente trata essas placas avançadas, o como fazer projetos de internet das coisas, o famoso IoT, tá bom? Bom, agora que a gente já entendeu a respeito das conexões, vamos entender a respeito da programação. Olha, de novo, quando a gente está utilizando uma placa como Arduino Uno, nós simplesmente podemos vir aqui em cima, né, na opção Ferramentas, e escolher a placa. Então, a gente já vai achar aqui a placa Arduino Uno e tudo certo. A gente já sai programando. Já essa placa ESP32, ela não vai aparecer automaticamente como a gente está vendo aqui. Tá vendo? ESP32 Arduino. Se você instalou o software do Arduino, você já vai perceber que essa opção não está. O que precisamos fazer? Precisamos vir aqui em Preferências. Nessa opção URLs adicionais, a gente precisa abrir aqui essa telinha e clicar nessa opção para que a gente possa acessar esse site e aqui procurar as placas. Então aqui a gente procura a placa ESP32, olha lá, ESP32, e vamos achar aqui a placa, olha essa, Espressif, que é o fabricante dela, e ESP32. Então a gente vai copiar todo esse endereço, tá? Eu dou um Ctrl C aqui, e volto para cá e colo aqui, tá vendo que já estava colado, olha, o que eu copiei de lá. Dou um OK. Então, esse endereço que a gente copiou aparece aqui, e agora sim, se a gente volta aqui, a gente pode entrar em placa, gerenciador de placas, e pesquisar por ESP32. Então, a gente vai achar essa opção, Espressif System, e aí a gente clica em Install aqui no botão, eu já tenho ela instalada, ela vai levar alguns minutos para instalar, uma barra aqui embaixo vai aparecer durante o processo de instalação, e depois, quando terminar, você pode voltar aqui em Ferramentas, que já vai encontrar essa opção ESP32 Arduino. A placa que eu escolhi aqui é essa genérica, Node 32S, e a porta aqui embaixo que eu seleciono é a COM 8, que eu tenho ela ligada no computador. Bom, agora que eu estou aqui com o programa, vamos entender o seguinte, olha só. Temos o sensor de fogo ligado na porta 4 e o sensor de gás ligado na porta 25. O buzzer ligado na porta 27, de acordo ali com aquele diagrama que nós vimos. Então, se você voltar para cá, vocês vão ver que exatamente as ligações que nós fizemos de cada sensor e do buzzer como atuador. Defini aqui um nível de vazamento de gás, tá? Isso foi testando mesmo, né? Eu coloquei gás aqui com um isqueiro e verifiquei através do nível do gás detectado qual é o nível que indica um vazamento. Ou seja, abaixo desse nível não tem um vazamento, ou seja, não tem nenhum gás detectado. E o fogo aqui, qual é o nível que detecta se tem fogo ou não através do sensor de fogo. A gente já vai então mostrar o funcionamento aqui. Só vamos entender a programação. Inclusive, esse programa ele está aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, tá? Fica à vontade para baixar. Criamos duas funções, uma para disparar a sirene e outra para desligar. Aqui no setup está a preparação de tudo que nós ligamos na placa ESP, o sensor de gás e o de fogo como input, que são sensores, e o buzzer como output, que é um atuador. Ele vai esperar um tempinho, esperando que o sensor se aqueça, ele precisa de um tempinho para que ele possa funcionar, e aquecer o sensor significa ligar ele na energia. Ele vai iniciar o circuito dele interno, então com esse tempo ele já está preparado para detectar gás. Aqui no loop é que nós temos a lógica, olha, é aqui que está a lógica de programação do funcionamento
do projeto. Então nós vamos ler o sensor de gás, usando esse comando, o analog read, e vamos ler o sensor de fogo, usando o digital read. O analog read é por conta de ser uma porta que queremos informação analógica. A placa ESP32, qualquer porta a gente pode utilizar ou como analógica ou como digital. Essa é uma vantagem perante a placa Arduino Uno. Na Arduino Uno nós temos as portas específicas digitais e as específicas analógicas. Veja, aqui com esse if, nós temos a lógica em si. Se o nível do gás for maior do que aquele vazamento que nós informamos lá em cima, então ele dispara a sirene. Se não, e a leitura do sensor for igual a fogo, então ele dispara a sirene com um outro tempo de alarme, e se não é nenhum dos dois, então ele desliga a sirene. Ok? Então, essa é a lógica. Tem vazamento, dispara o alerta com esse tempo de intermitência. Se tem o fogo, é esse outro alerta, e se não, desliga a sirene. Aqui embaixo as funções, bastante simples. Essa aqui já um pouquinho mais complicadinha por conta da contagem de tempo. Lá no curso de Arduino 2.0 a gente se aprofunda nessa lógica de tempo. Tá? Normalmente esse é um dos pontos em que o pessoal tem um pouco de dificuldade. A gente tem mais de uma aula lá sobre essa questão de contagem de tempo, milis. Aqui a gente precisa basicamente saber que ele vai contar o tempo para tocar o alarme de forma intermitente. Tá? É como se ele estivesse ali piscando o alarme. Tá? E aqui, para desligar, ele simplesmente desliga aqui com o nível low. Isso é o que está carregado, então vamos agora ver funcionando. Dá uma olhadinha aqui mais de perto, olha só. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que ele vai detectar o fogo. Então nós temos esse sensor, e se eu colocar a chama aqui na frente, olha lá. Na hora, tá vendo? E olha, com uma certa distância, inclusive. Olha lá. Olha só que legal. Tá vendo? Agora a gente vai testar o de gás. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar o gás aqui próximo, sem acender o fogo. Vou até colocar a mão um pouquinho aqui para segurar o gás, olha, para ele não se dispersar. E olha lá, estou soltando o gás aqui. Vejam só. Reparem que o alarme ele é um pouco diferente no caso de gás. Eu parei com gás. Veja que ele já detectou que está normal e está tudo certo. Se é o fogo e se é o gás. Agora, pessoal, é interessante entender mais um detalhe, ou seja, o pulo do gato que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Vimos a respeito do sensor de gás, como fazer as ligações e até como fazer a programação. Mas olha só aqui um detalhe muito importante. Existem diferentes tipos de sensores para diferentes tipos de gás ou de fumaça. Tá? Então veja. Pelo código, você encontra os sensores, por exemplo, MQ2 para fumaça, MQ3 para gás de álcool ou etanol, o MQ4, o gás metano, propano e butano, o MQ5 para o GLP, o gás de cozinha, e assim por diante. Tá vendo? O MQ8 para hidrogênio, o MQ9, olha, monóxido de carbono, o MQ135 para gases tóxicos. Então, deem uma olhada aqui, olha, a gente tem diferentes módulos, cada um tem um código específico. Esse aqui é o 135, então esse aqui é o módulo para gases tóxicos. O funcionamento de cada um desses módulos é exatamente igual ao funcionamento desse módulo que nós vimos. Esse aqui é o MQ6, então ele detecta esse gás do isqueiro. Okay? Então, se a gente trocar
qualquer módulo por esse que está funcionando, nós temos o mesmo projeto, a mesma lógica de funcionamento, porém estamos trabalhando com outro tipo de gás. E aí você deve estar perguntando, poxa, mas tem então como ligar vários sensores no mesmo ESP? Sim, porque eu vou colocar a energia para todos os sensores, o positivo e o negativo, e o sinal, né, aquele fio de sinal que está ligado entre o sensor e a placa do ESP, eu vou ligar para cada sensor numa porta específica. E lá na programação, a gente vai tratar a leitura de cada porta uma por vez. E aí a gente tem como saber lá na programação até qual é o gás que está com vazamento, que está detectado, para então emitir um alerta diferente. E olha só, mais para frente, né, nos próximos vídeos, a gente vai ligar a placa ESP32 na internet. Então a gente poderia receber num aplicativo a mensagem de que, olha, tem vazamento de gás e o gás detectado é tal, ou possivelmente um de tais gases é o que foi detectado, ok? E os meus agradecimentos tanto à Petrobras por nos apoiar em toda essa série e permitir trazer esse conteúdo gratuito aí para vocês, e também a Altium, que é mais um dos nossos patrocinadores. A Altium desenvolve o Altium Designer, que é um software para que você pegue um projeto como esse, vai produzir, vai tornar um produto, transformar num produto. Então você vai lá no Altium Designer, desenha toda a placa de circuito impresso para você soldar os componentes, para depois fazer uma caixinha e virar um produto de verdade. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar o Altium Designer completo por alguns dias para você testar. Gostou dessa camiseta? Então dá uma olhadinha na loja do Brincando com Ideias, aqui também na descrição do vídeo. Lá tem diversos modelos e camisetas com qualidade top, para você entrar na vibe do Brincando com Ideias. Topado? Então espero vocês lá e dá uma olhadinha nos depoimentos que a gente recebeu essa semana, que eu fiquei muito feliz. Show, pessoal! Muito obrigado! E olha só! Lembraram de pegar o código Petrobras escondido em algum lugar aqui desse vídeo? Não perde, porque esse é o primeiro código da segunda temporada. Vocês vão anotando todos esses códigos, ok? O código do vídeo de hoje, mais o código de cada vídeo, vai anotando na ordem, ok? Não confunde aí, ou seja, é importante que você saiba qual código de qual vídeo que é, e colecionando esses códigos sem dividir com ninguém, no final dessa temporada a gente vai fazer um sorteio de um mega kit de Arduino robótica completinho. O que tem aqui dentro? Olha, tem as peças para você montar um desse braço robótico para que você possa programar o Arduino e fazer projetos com o braço. E também tem o carrinho seguidor de linha para que você possa fazer projetos de robótica. Tudo isso aqui dentro, completinho, para que você possa definitivamente aprender Arduino e entrar nesse mundo fantástico da automação e da robótica. Fica a dica, hein? Junte todos os seus códigos e aqui no final dessa temporada a gente vai fazer o sorteio do segundo kit, porque o primeiro a gente já sorteou no final da temporada passada. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!